tomar o seu assento nessa manhã. Eu não sei se você já sentiu a presença do Senhor, mas glória a Deus, né? Jesus é maravilhoso. Estar aqui nessa manhã é motivo de muita gratidão ao Senhor. Glória a Deus. Eu tô indo porque é só o Senhor mesmo que faz essas coisas. Só o Senhor. Só o Senhor que nos permite ter esse ambiente, ter pessoas aqui. A gente imagina, nem imagina e já está pronto, já está feito. Eu louvo a Deus por cada uma dessas pessoas que tem nos ajudado ali por trás, né? Aí perto de vocês tem uma bolsinha. Essa bolsinha, acho que não sei se vocês já abriram, não, mas pode ficar à vontade. Tem aí 2 bloquinhos de nota, um para cada um de vocês, se vocês quiserem tomar nota do que vamos falar aqui nessa manhã. A minha expectativa, eu falei durante essa semana toda, está muito alta, porque eu sei que o Senhor ele vai fazer grandes coisas neste dia. Não por nenhum de nós que está aqui, porque vamos falar, ou porque nos preparamos, ou eu já orei ali, Senhor, eu falei, Deus, se o Senhor quiser, muda a palestra que a gente preparou, né? Ai, meu Deus, quantos slides que eu fiz. Mas amém, que seja feito segundo a vontade de Deus. E vocês têm aí água também para tomar. Dentro dessa embalagem também tem quantos papeizinhos, Cíntia? 4? 6? 6 papeizinhos. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir apontando aí e depois a gente recolhe as perguntas, tá bom? Porque nós vamos ter dois momentos de pergunta. Um após a segunda palestra e outro no final. Então, se vocês tiverem alguma coisa e forem, eu quero saber disso, já anota aí, já aponta para a gente poder ficar mais fácil, né? Mais fluido na hora das perguntas. Tá bom? Eu espero que todos vocês que estão aqui consigam ficar até o final. Eu sei que tem um ou outro que tem um compromisso ao fim do dia, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Tem algumas pessoas que ainda estão a chegar. E eu não sei, eu acho que eu já dei os recados todos, né? Amém. Vamos começar. Primeiro eu quero dar graças ao Senhor, porque hoje eu sou muito chique, gente. Olha só aqui. Eu tenho o Kelvin ficou falando que ele foi substituído por algo eletrônico aqui. Mas eu sou muito chique, estamos todos... Não precisa apontar, é verdade. Nem tão chique assim, né? Mas eu já posso mudar aqui. Vocês também, ó, tem uma coisinha muito, muito legal aqui. A gente está gravando... a gente vai gravar as palestras também para que quem não pôde estar aqui, algumas pessoas entraram em contato comigo, perguntaram se ia ser transmitido, mas a nossa internet aqui não é assim tão nesse alto nível, mas a gente vai gravar para que a gente possa estar falando, mostrando para o pessoal futuramente, né? E eu quero começar falando, vocês têm aí também a programação. Tem um momento de pausa, depois alguém me lembra que eu não sei que momento que é. Eu acho que tem aí na programação, não sei se é depois na segunda, já não lembro muito bem. E hoje eu queria falar, Júnior, quando o seu braço cansar, você fica à vontade, tá bom? Enquanto quiser ficar aí, fica à vontade também. É porque durante o dia ele vai tocando, depois ele fica assim, coitado, eu fico com dó dele. Eu creio que hoje o Senhor, Ele preparou algo muito, muito poderoso para nós. Não que nós, como pais, já não saibamos de metade ou quase tudo que vamos falar aqui. Mas muitas vezes nós precisamos ser lembrados, né, de algumas coisas. E o nome desse seminário é justamente o que nós precisamos. Nós precisamos nos posicionar, nos alinhar para aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida, especialmente na vida dos nossos filhos. A primeira coisa que eu quero falar é que o Senhor, Ele se revela através de figuras familiares. Nós vamos ver isso ao longo da Bíblia, quantas das vezes o Senhor, Ele usa um pai, um filho, um parente para se revelar. E tem uma frase que é: a família
é parte de um sistema de valores que Deus mesmo estabeleceu e usa a fim de revelar a si mesmo. Então, o Senhor, Ele é o modelo perfeito, e eu já vou falar disso ali na frente. Ele tem um modelo perfeito de família em que nós podemos nos espelhar. E Ele criou a família para se revelar através dos nossos familiares, e muitas das vezes nós ouvimos alguém falar assim, o meu filho falou isso e eu senti Deus falando comigo. E Ele se revela dessa maneira. Às vezes é numa coisa simples, que muitas das vezes um falar nosso, alguma coisa para alguém, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, e o Senhor, Ele encontra lugar através das nossas vidas. Isso, ao mesmo tempo que é tão poderoso, é também uma grande responsabilidade que nós carregamos, porque nós representamos a figura de Deus para aqueles que estão ao nosso redor, para a nossa família. E quão poderoso isso é, não é verdade? Bom, nós temos aqui alguns versículos. O primeiro está em Mateus 7, do versículo 9 ao 11. Eu acho que você consegue ler daí. E fala do cuidado e da preocupação de Deus. Porque se nós, que somos homens falhos, conseguimos e que não queremos dar algo diferente do que aquilo que os nossos filhos pedem, quanto mais o Senhor. O Senhor, Ele quer sempre, Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos e Ele quer sempre fazer algo mais para nós. Então diz, qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, o Senhor, Ele já começa, e eu vou citar aqui alguns poucos versículos. Nós vemos como a família é algo que foi projetado por Deus, que é projetado por Deus desde o princípio. Nós vemos ao longo do tempo como o inimigo tem tentado deturpar, transformar, modificar de forma que a família seja universal, seja diferente, porque existe amor, porque isso, porque aquilo, mas o Senhor, Ele tem um modelo de família perfeito. Eu sei que vocês estão copiando aí, mas eu preciso ler Hebreus 12, 5 a 13. Ele diz a respeito da disciplina. Ele fala, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Uau! Então, se nós o aceitamos como Pai que Ele é, se nós dizemos que realmente Ele é o nosso Pai, o nosso Senhor, então, no momento oportuno, no momento que for necessário, Ele vai nos disciplinar. Por isso que, da mesma forma, quando nós precisamos disciplinar, corrigir os nossos filhos, é porque nós os amamos. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Que privilégio. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Não é? Todos nós temos filhos que precisam ser disciplinados em uma vez ou outra, e algumas vezes, muitas vezes. Então, mas é só porque nós os amamos. E o próximo versículo, depois se vocês quiserem eu posso passar esses slides para vocês. Efésios 2:19 fala exatamente daquilo que nós somos. Nós somos família de Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. E nós encontramos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a figura perfeita de família. Muitas vezes, nós, ao longo da vida, ouvimos pessoas dizendo, o meu marido, ou eu sou assim porque eu não tive algo do meu pai, ou porque eu não sei dar amor porque eu não recebi amor. Eu não sei, enfim, diversas situações que nós carregamos do nosso passado, né? De pais que, enfim, não foram como gostaríamos que eles fossem. Entretanto, o que nós vemos é que existe um modelo perfeito. Nós somos falhos,
eu não sei vocês, mas eu tive bons pais, eu tenho bons pais que são exemplos para mim, mas eles não são o modelo perfeito. Por melhores que eles tenham sido como pais e mães, e vocês também tiveram os seus pais, eles nunca vão ter sido perfeitos o suficiente como Deus é. Então, onde nós encontramos debilidade nas nossas vidas, nós podemos olhar para Cristo, olhar para a família de Deus e encontrar ali um modelo em quem podemos nos espelhar. E eu apontei aqui o seguinte, que o maior exemplo do que deveria ser uma família é a família de Deus, onde existe distribuição de papéis, funções e tarefas, onde cada um se importa com o outro. E é isso que Deus espera da nossa família. É isso que Deus espera de cada um de nós como pais. Que nós possamos nos espelhar nessa família perfeita e buscar agir de uma maneira diferente se nós não estamos agindo assim. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês podem ver aí e responder para si mesmos. Você acha que o plano de Deus está presente dentro da sua família? E depois, você acha que está em sintonia com o projeto de Deus? Você acha que você como mãe, você como pai, a sua casa, vocês estão em sintonia com aquilo que o Senhor tem para cada um de vocês? Para a casa de vocês? Muitas das vezes, nós nos sentimos perdidos. Como pais, nós olhamos e pensamos, por N motivos, aquilo não está funcionando, eu estou tentando desse jeito, meu Deus do céu, não funcionou, eu tentei de A, de jeito A ou B e não está funcionando. E aí nós olhamos, nós procuramos meios de melhorar, meios de olhar para alguma família, às vezes do Instagram, alguém que nós nos espelhamos e são modelos errados. E agora com toda essa modernidade, né, tudo vem alterando tanto. Há famílias onde tudo pode, onde tudo é normal, onde é coisa da idade. Deixa, é assim mesmo, daqui a pouco melhora, é coisa da idade. Onde existem exageros, vícios e tudo bem, porque funciona para aquela família e então acho que vai funcionar também para a minha. Todo mundo está fazendo desse jeito, agora é o hype, então vai dar certo. E os ismos, o feminismo, que tomou conta das nossas escolas, da boca do povo, o humanismo, existem filosofias estudantis. Quando eu comecei a estudar a respeito, quando o Benjamin nasceu, né, e eu comecei a estudar, e eu fui me encantando com algumas coisas e depois eu fui percebendo que aquilo ali estava cheio de humanismo, no centro de tudo, sabe? Lá por trás daquela filosofia toda que parecia muito boa, na verdade estava tudo tão bem encapado que eu não percebia que Deus não era o centro daquilo ali. E quem ficava no centro era a criança. Então essas coisas que tiram o Senhor do centro da vida dos nossos filhos, isso não é para nós. O feminismo, o humanismo, e tinha um outro que agora eu esqueci. Mas nós precisamos nos policiar e ver o que é isso, porque assim como os nossos filhos são diferentes uns dos outros e as famílias também são diferentes umas das outras, assim também a nossa casa, nós como família cristã, nós não podemos nos espelhar nessas coisas. Como é que eu vou saber? Somente pedindo direção a Deus. Porque senão nós acabamos nos encantando com alguma coisa e eu vou muito ao fundo, vou procurando, vou buscando mais para entender se aquilo ali é isso mesmo. E aí eu vou percebendo se aquilo é para minha casa ou não. E eu pergunto para vocês, como pais, vocês têm buscado entender o propósito divino na vida dos seus filhos? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu sentava à mesa da cozinha com a minha mãe, quando ela estava ali preparando a comida, ao longo dos dias, quando ela estava em casa, e eu sentava com ela, era tão engraçado que até hoje eu me lembro, sentava assim, e eu, então, mãe,
O que eu vou ser quando eu crescer? Porque eu não sabia. E eu pensava, não gosto muito de matemática, então acho que tudo que tiver matemática, não, acho que não vai. E ela, filha, você tem que saber. E aí eu falava assim, talvez professora. Não, professora é que eu não quero ser de jeito nenhum. Porque a minha mãe é professora, né? Meu pai também. E eu pensei, professora não, mas filha. E a minha avó falava assim, olha, você vai ser professora como a sua mãe? E aí eu pensava, não, isso não. Talvez. E aí eu pensava em muitas coisas. E o que eu quero dizer com isso é que nós, como pais, nós podemos buscar, descobrir qual é o propósito na vida dos nossos filhos, para que nós não os guiemos para algo que seja o que eu quero, seja o que você quer. Muitos pais refletem nos filhos, né? Eu não sei se você conhece alguém que é assim, mas que não foi médico ou que é advogado, enfim, qualquer outra profissão, e quer que o filho seja aquilo, ou porque não foi ou porque é. Não, nossa família só tem advogados. Então, obviamente, você vai ser advogado, não é? E na verdade, a Bíblia, ela nos permite procurar por isso. Olha só que interessante. Nós devemos buscar direção de Deus para encaminhar os nossos filhos para o alvo. Lá em Gênesis 25, versículo 21... Esse eu não coloquei aqui, não. Nós já conhecemos a história dessa mulher, Rebeca. Rebeca era estéril, esposa de Isaac. 25, 21. Que diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se emburravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Rebeca concebeu, graças a Deus, graças a Isaac, que fez uma oração e o Senhor permitiu que isso acontecesse. Só que imagina, naquela época não tinha ultrassom, então ela não sabia que tinha 2 crianças dentro do ventre dela. E ela sentia uma guerra dentro dela. Então, o que aconteceu? Rebeca foi buscar ao Senhor para descobrir o porquê daquilo. E adivinha só? Deus respondeu Rebeca. E Deus disse, olha, tem dentro do teu ventre 2 nações. Eu imagino que naquele momento Rebeca entendeu que, como eram 2 nações, Deus estava dizendo para ela que seriam 2 homens. E eu imagino que Rebeca deve ter ficado assim, espantada, mas por que estão assim, desse jeito? Com certeza ela já tinha conhecido alguém que teve outros filhos assim, 2 filhos talvez, mas isso é diferente, por que isso está acontecendo? E Deus revelou para Rebeca. E o anseio e a busca por respostas foi o que provocou a revelação para Rebeca. O anseio e a busca por respostas é o que vai trazer a revelação para a nossa vida, para os nossos filhos. Naquele momento aparentemente simples, de de repente, mexendo muito a barriga dela, o que estava acontecendo ali? Ela descobriu o propósito dos filhos dela. O mais velho vai servir ao mais novo. Quando chegou a época de dar à luz, ela constatou que realmente não tinha sido coisa da cabeça dela, Deus tinha falado com ela, ela realmente tinha tido 2 filhos, e a partir daquele momento ela sabia que o que quer que acontecesse, Jacó iria ser senhor de Esaú. O mais velho iria servir, o mais velho, é isso? É isso.
Então tá certo. O mais velho iria servir ao mais novo. Bom, e foi o que eu falei, por que há muitos pais por aí frustrados? Porque eles sonham sem saber se é aquilo que Deus preparou para os filhos dele. Nós ficamos espantados porque Deus respondeu a Rebeca, né? Uau, Deus respondeu ali, não foi Abraão que falou, não foi a Isaac que ele falou. E a Rebeca podia ter falado, olha, Isaac, tem uma confusão aqui na minha barriga, tem alguma coisa errada, será que eu estou doente? Será que as crianças... Não, Deus revelou-se a Rebeca, ou seja, Ele também pode responder a nós, não foi só a Rebeca, Ele também pode falar conosco, porque Jeremias 33 nos incentiva a buscar. Jeremias 33:3 nos diz, clama a mim e responder-te-ei, coisas que você nem imagina, que você nem sabe, são coisas grandes, são coisas que você vai perceber realmente que sou eu o Senhor que estou fazendo na sua vida. Não é exatamente isso que diz o versículo, mas trazendo para a nossa realidade aqui. Então Deus ele vai nos responder, ainda que não seja como nós queremos, ainda que não seja como nós gostaríamos, mas Ele vai nos responder. Por quê? Porque nós estamos pedindo para um propósito maior, é para saber o que fazer a respeito dos nossos filhos. Claro que os nossos filhos, eles têm o livre-arbítrio, mas nós podemos buscar por aquilo que o Senhor tem. Houve mais um casal que compreendeu que havia algo de espiritual em um dos seus filhos. Se vocês quiserem anotar aí, lá em Êxodo capítulo 2, versículo 1 e 2, conta a respeito de Moisés. Êxodo 2, 1 e 2. Nós conhecemos a história que o povo de Israel cresceu tanto, que o faraó disse assim, olha, não podemos mais ter homens aqui, então vamos fazer o seguinte, para esse povo não subjugar o nosso, então todos os meninos que nascerem agora, a gente mata. Não vamos deixar ninguém viver. Todos os homens, a gente acaba com a vida deles, e as mulheres, tudo bem, pode viver aí. E aí as parteiras não aceitaram aquilo, não é? E aí ele teve que dar uma modificada no plano, quando os meninos nasciam, eram jogados no Nilo, para que não houvesse ali nenhuma chance de ter homens crescendo ali naquela nação. E aí, Joquebede ficou grávida, esposa de Anrão. Eu imagino, como mãe, que ela deve ter ficado assim, com o coração apertadíssimo, né? A Bíblia diz que ela escondeu a gestação e quando o menino nasceu, imagina, gente, imagina a cara daquela mulher, deve ter ficado desesperada, ela deve ter orado a gestação inteira para que, por favor, que Deus mandasse uma menina, mas que fosse feita a vontade dele. E nasceu um menino, o libertador de Israel daquele tempo, o libertador do povo. E aí a Bíblia diz que Joquebede, quando viram o menino, a Bíblia diz que porque era bonito, eles deixaram o menino viver. Não quiseram jogar o menino, enfim, matar o menino. Agora sim, eu confesso para vocês que o Benjamim, quando nasceu, era mais bonito que o João. E a gente sabe que tem muita criança por aí, né, que fala, eu já ouvi mãe falando assim, tem uma irmã lá da igreja de baixo, que ela fala assim, não, o meu filho era muito feio quando ele nasceu. Gente, não adianta, ai, que bonitinho, não, ele era feio mesmo. E talvez vocês conheçam aí alguém, talvez o de vocês não tenha sido assim lá tão bonitinho, mas vamos combinar que ninguém ia jogar o menino no rio, né? Ninguém ia deixar o recém-nascido, por mais feinho que fosse, ser morto. Então, a Bíblia me mostra nesse ponto que não foi porque Moisés era bonitinho que eles deixaram Moisés viver, que na altura não tinha nem nome ainda, né? Era o filho deles. Lá em Hebreus 11:23, diz que Moisés não era uma criança comum. Eu não sei se a Bíblia de vocês vai estar escrito assim, na minha diz que Moisés não era uma criança comum, eles viram que ele não era uma criança comum. Lá em Atos, capítulo 7, no versículo 19 até o 21, vou abrir aqui para a gente poder ler junto. Atos 7, 19. Diz assim:
Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Como é que eles sabiam que era um menino extraordinário? Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Então, o que eu entendo aqui e o que a Bíblia me mostra, que como ele não era uma criança comum, e eu pergunto, como que eu vou saber, ao nascimento, meu filho com 3 meses, olhar para ele e falar, uau, ele não é uma criança comum. O que eu entendo é que aqueles pais discerniram a vontade do Senhor. Eles discerniram que havia um propósito pelo qual eles poderiam lutar e dizer assim, não vamos deixar esse menino morrer, não vamos deixar ninguém pegar esse menino. A gente vai dar um jeito, e Deus deu uma estratégia para aquela família, para que eles não permitissem que Moisés fosse levado naquele tempo. Então, foi aquilo que deu mais coragem, mais força para que eles lutassem por isso. E a palavra hebraica, traduzida por bonito, eu não vou arriscar falar aqui, mas significa, entre outras coisas, bom, agradável, amável, excelente, rico, considerado valioso, apropriado, correto, conveniente, melhor, satisfeito, feliz, generoso, benigno. Então Moisés não era comum e os pais discerniram isso. E foi pela coragem deles de descobrir, de buscar, que eles conseguiram estar no centro da vontade de Deus, entender o propósito e agir conforme era esperado deles. Aí você pode dizer assim, eu já oro por isso, eu já entendi esse propósito, ok? Eu já faço isso e tá tudo certo. E agora? E agora eu faço o quê? E depois que eu entender esse propósito, como é que eu devo agir? E aí eu queria falar para vocês só mais um personagem, que foi Manoá. Vocês provavelmente vão se lembrar de Manoá, pai de Sansão. Um anjo apareceu para a esposa de Manoá e falou, olha, você era estéril, mas agora você vai ter um filho, e quando esse menino nascer, você vai cuidar dele assim, 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 nesse tempo você também não vai comer isso, isso e isso, o cabelo dele não pode ser cortado, e enfim, passou tudo para a esposa de Manoá, que nem tem o nome dela na Bíblia, mas o anjo esteve com ela e disse tudo. Aí, a esposa de Manoá correu e falou para ele, olha, apareceu um anjo assim, assim, falou isso, isso e isso comigo. E Manoá, eu imagino que ele deva ter ficado muito grato a Deus por aquilo, mas ele queria saber mais. Aquilo era um presente tão valioso, era um presente tão grande, um anjo vir e anunciar o nascimento de um filho. Eu imagino que aquilo não era tão comum assim naquela época. E aí, Manoá, não satisfeito de saber, porque a sua esposa já lhe tinha dito o que tinha que fazer, ele falou, não, eu vou perguntar outra vez a Deus, para ter certeza que a gente não vai fazer nada de errado. Então, ele vai e ora ao Senhor e pede, Deus, manda outra vez aquele varão que o Senhor mandou, para que a gente possa saber o que fazer quando o menino nascer. Ele não duvidou, só que ele queria ter certeza de como cuidar daquela criança. E aí, claro, o anjo voltou e falou e deu todos os ensinamentos novamente. Olha, como eu já falei com a sua esposa, faz assim, 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 o seu filho deve ser cuidado assim, assim. Deus atende uma oração de um pai que clama por entendimento. Então nós que estamos aqui nessa manhã, louvo a Deus pela vida de vocês mais uma vez, que estão aqui buscando conhecimento, buscando saber o que fazer. Algumas pessoas falaram comigo, não, eu estava até desanimada, mas eu vim para cá porque eu preciso alinhar alguns pontos, e eu tenho certeza que Deus ele vai dar a resposta para vocês, ele vai direcionar vocês, assim como ele fez com aquela família de Sansão, ele vai nos direcionar, e não só para nós, porque nós não aprendemos, nós não somos ali uma água parada, o que vem até nós a gente deixa fluir, tem alguém que vai vir com um problema semelhante ao nosso, e você fala assim, olha, faz assim, ora a Deus dessa maneira, porque Deus vai te responder. Porque aquilo que o Senhor nos entrega é para nós e para os outros.
Perdi a noção da hora aqui. Bom, e só para continuar aqui, um dos tópicos que vocês mais sinalizaram foi a respeito de ensinar valores bíblicos para os nossos filhos. Ih, faltou a imagem aqui. Como que nós podemos ensinar os valores bíblicos em casa? E agora eu queria perguntar para vocês, o que são valores bíblicos? O que vocês esperam encontrar esses valores nos seus filhos? Quais são os valores que vocês esperam encontrar nos seus filhos? Eu quero ouvir vocês falando. O que vocês esperam? Integridade. Caráter. Mais o quê? Amor. Amor. Amém. Temor a Deus. Respeito. Verdade. Pessoal aí de trás, vocês estão conseguindo me ouvir aí? Amém? Então, o que é valor bíblico para vocês? Valores bíblicos? Ser grato. Gratidão. Espiritualidade. Amém. Comunhão. Espiritualidade. Comunhão. Amém. Acho que tá bom, né? Acho que já temos aqui alguma coisa. Então, diante disso, a primeira coisa que eu queria falar é a respeito do nosso exemplo. Eu acho que isso é óbvio para todos nós, né? Mas como falamos ainda na semana passada, o óbvio precisa ser dito. Então, como é que nós vamos apresentar tudo isso aos nossos filhos? Como que nós queremos que eles apresentem essas coisas, esses valores, se nós não apresentamos isso para eles? Como que eu quero que o meu filho tenha espiritualidade? Tá certo. Como que eu quero que o meu filho seja espiritual, busque ter comunhão com Deus, se ele não me vê lendo a Bíblia, se ele não me vê orando, tirando tempo, assim, buscando ao Senhor, né? Fazendo um jejum, fazendo um propósito. Lá em casa é assim, o pai vai comer hoje? Vai, hoje vai. Pai, hoje você vai comer, né? Mãe, cadê? O pai tá de junho? O pai não vai comer hoje? Não, o pai vai, hoje vai comer. E o que os nossos filhos têm nos visto? Será que eles nos têm visto orar? Será que eles nos têm visto abdicar de coisas, abdicar de tempo? Às vezes a gente quer tanto assistir um filme, mas a gente vai ler a Bíblia, a gente vai orar. Não estou falando que a gente não possa fazer essas coisas, mas aquilo que nós esperamos ver nos nossos filhos, eles precisam ver em nós, porque eles sempre vão buscar por um espelho. Se não formos nós, vai ser outra pessoa. Não é? Então, como que eu peço para o meu filho respeito? Como que eu espero que ele me respeite se eu não respeito leis de trânsito, se eu não respeito a Bíblia, se eu não respeito uma autoridade, se eu não respeito o meu pastor? Como que eu quero que ele seja verdadeiro se muitas das vezes esse exemplo é básico, né? Telefone tocou. Hoje em dia a gente não tem mais telefone daquele, é o telemóvel, né? Mas a gente antigamente atendia o telefone. Fala que eu não tô, fala que eu não tô. E a gente, o pai falou que não tá, o pai falou que não tá em casa, não é? Então, como que a gente espera que os nossos filhos sejam sinceros, tenham integridade, tenham caráter, amem? Se nós não amamos a nossa esposa, se nós não demonstramos... Porque assim, nós falamos que amamos, mas o que é que demonstra o amor que nós temos pelos nossos maridos, pelos nossos cônjuges? De forma genuína, de forma altruísta, de renunciar coisas. Muitas das vezes a gente precisa renunciar nossas vontades, os nossos projetos, para que o outro apareça mais. E os nossos filhos veem isso, por mais que a gente pense, eles são muito pequenos, eles não vão entender, mas eles vão entender. Como é que eu peço honra se eu não honro a meus pais?
né? A gente já saiu na casa dos nossos pais e às vezes a gente não honra mais. Eles não veem, a gente fala mal porque os nossos pais, porque já está velho, porque é assim, já está velho. Já não percebe mais nada. A gente fala e está sempre, entra por um ouvido, mas já falei. Não. E eles veem a gente agindo dessa maneira, dessa forma. Então, querendo ou não, aquilo ali vai entrando na mente e no coração deles. Honestidade, eu apontei também aqui gratidão. Como? Eu reclamo o tempo todo, eu murmuro. Eu estou ali limpando a casa e estou sempre murmurando. Ei, mas já sujou outra vez. Acabei de limpar esse tapete. Perdão. Perdão é um ponto, não é? Nós não falamos aqui mais perdão, mas eu tenho dificuldade de perdoar o meu marido, de perdoar a minha esposa, os meus colegas de trabalho. Estou sempre ali falando dos colegas de trabalho. Fé, generosidade. Então, são muitos pontos que nós precisamos para que eles desenvolvam isso, eles precisam encontrar um espelho. E eu queria pedir para alguém que pudesse ler essa parte aqui. Alguém de vocês pode ler, por favor? Pastor, aqui o microfone. Só para ficar alto. A história de Davi e Golias, que falava sobre derrotar gigantes, é muito conhecida tanto dentro quanto fora da igreja. No entanto, há vários gigantes mortos na Bíblia e foram os seguidores de Davi que os mataram. Se queremos que os nossos filhos vençam gigantes, precisamos enfrentar e vencer nossos gigantes. O nosso exemplo e a nossa força serão os exemplos deles. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Essa frase está no livro Filhos que Vencem Gigantes e eu acho que ela descreve, não é? Nós conhecemos ali tantas histórias de tantos homens que mataram gigantes, aparecem ali os nomes deles, mas eles tinham alguém em quem se espelhar. Se Davi matou, então nós também que carregamos o Espírito Santo de Deus, carregamos o Espírito de Deus, também conseguiremos, também poderemos. Eles sabiam quem eles eram, filhos de quem eles eram, né? Então, posso? Peraí, deixa eu voltar aqui. Não? Depois a gente passa para vocês. E eu pergunto, você considera que o exemplo que tem dado aos seus filhos tem sido bom? Pensa por um instante aí. E tem alguma área onde você deve corrigir? Gente, essa palavra é muito forte. A hipocrisia para poder ministrar melhor aos seus filhos? O segundo ponto que eu queria falar é que, além do exemplo, nós podemos usar qualquer momento do nosso dia para ministrar a vida dos nossos filhos. Então, nós podemos nos lembrar de agradecer. Todos nós somos cristãos aqui, então eu imagino que todos nós agradecemos ao Senhor. Mas às vezes a gente pode fazer melhor que isso. A gente pode... Alguma coisa chega em casa e a gente... que bom, glória a Deus, né? Eu orei por isso, amém. Ou se não, alguns falam assim, que sorte. Que sorte que a gente deu. Mas eu acho que os nossos filhos, eu penso que isso pode ser mais intencional. Nós podemos agradecer de todo o nosso coração. A gente pode parar naquele momento e pode agradecer ao Senhor. Dizendo, nós clamamos por isso. Você lembra que nós oramos tal dia por isso? Eu coloquei ali caderno de oração. No ano passado, se eu não me engano foi em março do ano passado, nós fizemos aqui um bloquinho, um caderninho de oração para incentivar as mulheres a desenvolverem esse hábito em suas casas e a escreverem ali suas orações. No final do caderninho, eu não lembro, em algumas páginas, eu orei e Deus me respondeu. E ali, aquele lugar era para a gente agradecer ao Senhor. E nós podemos fazer disso um hábito com os nossos filhos, ter ali
um lugar mesmo para a gente poder anotar. Porque, gente, eu tenho uma memória que é assim, uma benção. Se eu não anotar, eu tenho um sério problema e eu esqueço. Então, há pessoas que quando Deus fala, anotam ali mesmo, para não esquecer. Deus falou comigo no dia tal, que tal, ia fazer isso, isso e isso. E eu creio. Então, nós podemos orar. E quando isso acontecer, olha, foi aqui, ó, nesse dia aqui, ó, 15 de janeiro. Lembra que a gente orou assim? Vamos agradecer a Deus? Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não nos deixa sem resposta. Sabe, os nossos filhos, eles precisam entender que existe alguém que é maior que nós, que nós esperamos, nós oramos, e essa pessoa, esse Deus, ele nos responde. Porque às vezes nós nos esquecemos disso, os nossos filhos, gente, a gente acha que é óbvio, mas não é. Os nossos filhos, o meu filho às vezes vem com umas perguntas que tu fala assim, pelo amor de Deus, você não sabe isso? Porque é óbvio, mas não é óbvio. A gente precisa falar. Mais uma vez, o óbvio precisa ser dito. Nós precisamos falar com eles. Eles só têm 10 anos, 5 anos e tem coisas que a gente vai se perceber agora, na nossa idade. Uau, nunca tinha pensado isso. Quer dizer, nós podemos ler a Bíblia aqui 15 vezes e um belo dia a gente receber pular uma frase aqui na nossa frente e pensar, meu Deus! E os nossos filhos não, eles já sabem tudo. Não, nós precisamos agradecer, nós precisamos formar isso neles. Pote da gratidão. Tem uma amiga minha, e acho que há uns 2 anos atrás, acho que a Rosa recebeu, as crianças dela receberam um potinho. E a intenção, a gente não foi à frente com isso, mas a intenção, eu não sei se ela faz, não sei, faz mais ou menos, era que cada coisa que fosse um motivo de gratidão, a gente anotasse ali no papelzinho e colocasse dentro do pote. Daqui a um ano, ou em novembro, no nosso caso era em novembro a gente abria ali e quantas coisas, a gente via quantas coisas Deus tinha feito. O João, ele andou aí num pote da gratidão de uns amigos nossos aí, e aí quando, a minha amiga até mandou uma foto para ela, olha aqui, ó, tá aqui o nome do João, o João foi resposta de oração, o João nasceu, o João tá bem. E são coisas, não são só coisas da nossa família, mas coisas das famílias que rodeiam a nossa casa. Porque os nossos filhos precisam pensar, eu vou orar também por fulano, vou orar também pelo meu amigo tal. E ter esses motivos. Mãe, olha, o João nasceu, olha, a gente orou, né, pelo João. Amém? Devocional. Aqui na igreja nós temos um hábito muito forte do devocional, pelo menos eu busco incentivar as mães nesse sentido, porque eu acho que isso é precioso demais, porque no futuro, se tudo falhar, a palavra de Deus que não volta vazia vai estar arraigada no coração dos nossos filhos. Só que nós precisamos fazer disso um hábito. Um hábito, ele precisa... Dizem que demora 21 dias para ser formado, né? E aí a gente começa uma semana e sexta-feira, falhei. Hoje eu esqueci de fazer o devocional. Por acaso ontem não deu tempo de fazer o devocional. Esqueçam isso, porque sou eu que estou palestrando. Mas amém. Mantenham o hábito e não percam o foco. Gente, isso é muito importante. Precisamos incentivar os nossos filhos à leitura da palavra, ao louvor e adoração, cultos domésticos. Nesse ponto, eu queria dizer o seguinte. Muitos de vocês podem achar, ela é doida. Como que eu vou fazer um culto doméstico na minha casa? Eu não tenho tempo para isso. Antigamente, eu lembro que quando eu tinha uns 8 anos por aí, quando eu ia à casa dos meus tios, eles eram da Igreja Batista, e todos os sábados eles tinham culto, eles chamavam de culto racional, na casa deles. Eu achava aquilo o máximo, na minha casa não tinha culto racional, não tinha culto todas as semanas, mas eu achava aquilo muito legal. Era simples, eles cantavam uma musiquinha, um louvor lá do cantor, não é? Do Inário, do cantor lá, e era simples, lia uma palavra e eu achava aquilo muito, muito bacana. As filhas deles estavam ali. E para vocês verem, isso ficou marcado na minha mente. As crianças da Rosa, se faltarem o domingo, ficam tristes porque não vêm para a igreja. Então, os nossos filhos amam estar em tempo conosco de comunhão.
Às vezes eles sentem falta de não estarmos todos juntos ali sentados, nem que seja à mesa tomando café. É importante, é claro que muitos deles vão pensar assim, hoje não estou afim, vou ficar aqui mexendo no meu telemóvel, não quero culto, mas eu digo uma coisa para vocês, não é opcional. A partir do momento que vocês disserem, vamos fazer um culto todos os sábados, ou todas as segundas, ou enfim, qualquer dia que seja, não é opcional. Vocês são uma família e a família, ela precisa estar junto nos propósitos para aquilo que Deus planejou para cada família. A Cíntia, um tempo atrás, falou que todos os dias, acho que às 9 da noite, né, eles se reúnem para ler muitos capítulos da Bíblia. E tem uns que já acabam assim, já dormindo, porque é 9 horas da noite, então já estão quase dormindo. Mas amém, é um hábito que eles não vão esquecer. É algo maravilhoso. E eu não posso acreditar que nós não tenhamos 5 minutos por dia, ou 5 minutos por semana, o que é pior ainda, para nos reunirmos e tirar ali, olha, hoje você vai cantar. Quer cantar hoje? Qual louvor que você quer cantar? Não sei se vocês conhecem o louvor Moisés, do Fernandinho. Se vocês perguntarem para o meu filho qual música quer que toque, ele vai falar essa música. Ele sempre quer, filho, qual música vamos cantar hoje no culto? Moisés. Não, filho, essa não, vamos cantar outra. Então, vocês podem, isso incentiva as crianças, isso permite que as crianças, ao chegarem na igreja, portem-se melhor, porque no culto da casa delas, elas já sabem que aquele momento é o momento de sentar e ouvir a palavra que o pai vai ler. É o momento que a gente vai calar, porque o irmão vai ler o Salmo 23, versículo 1, e por aí vai. Mas isso é uma prática que tem se perdido, mas eu penso que nós podemos e devemos trazer isso de volta para os nossos lares. Os dias têm piorado e a tendência é piorar. Os nossos filhos, eles precisam ter uma base sólida para que eles não venham cair nas mentiras que o diabo tem implantado no coração dos colegas, no coração das outras famílias e que alcançam os ouvidos deles. E há mais um outro ponto que eu queria falar com vocês. Alguém pode me dizer quanto tempo que eu tenho? Eu não lembro qual... Ah, não. Eu não lembro. Tem aí no... 10h30? Pronto. Então, vou correr então. Esse ponto aqui, ó. Aprender sobre apologética. É uma palavra meio esquisita, mas fala a respeito de saber apresentar razão em defesa da nossa fé. Porque muitos dos nossos filhos, não sabem nem por que a gente é crente, por que a gente confia em Deus. E ao longo do tempo eles vão vindo com aquelas perguntas nada fáceis de responder, que se a gente não tiver uma base bíblica, a gente vai falar, pergunta para a tia da escola bíblica, pergunta para o pastor. Então nós precisamos buscar por respostas. Os nossos filhos, eles precisam aprender a verdade inabalável da morte, da vida e da ressurreição de Jesus. Eles são atacados de todos os lados. E eu tenho dados para vocês. 45% a 48% dos jovens deixam a igreja após o primeiro ano da universidade e nunca mais voltam. 70% dos adolescentes que frequentavam grupos de jovens pararam de ir à igreja dentro de 2 anos após a formatura do ensino médio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não mandem os vossos filhos para a universidade. É isso? Não. Eu quero dizer... Vocês se assustaram, né? Eu quero dizer que os grupos de jovens precisam trabalhar mais duro? Não. Eu quero dizer que nós precisamos nos posicionar para aquilo que a Bíblia diz que nós precisamos fazer, ser, agir. Nós precisamos disso. Senão, a tendência é piorar. Parece pouco, né? Mas a cada geração, quase 50% dos jovens deixam de acreditar em Jesus. A Cíntia mandou para mim essa semana o caso de um comediante muito famoso que eu acredito tem levado muitas pessoas a duvidar de Jesus, ou no mínimo achar que Jesus nem merece adoração, louvor. O homem falou que, enfim, vamos seguir.
Não podemos simplesmente confiar no que nós já sabemos para transmitir aos nossos pequenos. Para perguntas do tipo, Jesus realmente existiu? Por que acreditar em Deus? Se Deus é bom, por que existe o mal? Identidade de gênero e tudo mais. Mas existe ainda um dado aqui, que é: a moral é estabelecida aos 9 anos. Boa parte das experiências de salvação ocorre aos 13 anos. A maior parte de uma cosmovisão é estabelecida também aos 13 anos. Se a escolha de um time for indicativo suficiente, nossos filhos já tomam partido desde o 3º ano do ensino fundamental, normalmente aos 8 anos. Isso quer dizer que nós precisamos ficar muito atentos desde já. Eu acho que é mais ou menos a idade da maioria dos filhos aqui, dos filhos de vocês. Então, nós realmente precisamos tomar um posicionamento de batalhar por aquilo em que nós queremos que os nossos filhos se tornem. Serem íntegros, terem caráter, serem cristãos, porque por mais que nós podemos querer que sejam homens que tenham uma boa formação, um bom emprego, uma boa família, um futuro próspero, enfim, todas essas coisas, o nosso papel é preparar homens e mulheres para Cristo. Eles só estão emprestados na nossa mão, nós sabemos disso. Eles só estão emprestados, eles não são nossos e a gente vai devolver para Deus. Aí a gente fala assim, olha, mas assim, eu fiz a minha parte, chegou aos 18 anos, não quer mais saber, o problema é dele. Eu já ouvi alguns casos, alguns pais assim, que falam, mas não, o que é? Nós demos tudo, nós procuramos saber como, nós demos respostas, porque tem crianças, tem adolescentes que crescem e falam assim, não quer pisar na igreja, porque era obrigado a ir para a igreja, nem entende o porquê, não sabe nem por que Jesus morreu, não é? Porque eu não pedi para Jesus morrer por mim, eu ouvi isso no vídeo, não pedi, quer dizer, eu já nasci devendo, ou seja, nós precisamos inculcar a verdade nos nossos filhos. Eu estava orando, agora eu estou correndo, eu estava orando anteontem e Deus pediu para eu ler essa página 18 desse livro aqui, que fala a respeito da apologética. Já mostro a capa para vocês. Não podemos simplesmente confiar no que já sabemos para transmitir aos nossos pequenos. O melhor motivador para a apologética é o amor. Precisamos amá-los o suficiente para ouvi-los e fazer o trabalho pesado de encontrar respostas para as suas dúvidas e perguntas. Gente, eu sei que é tempo que a gente vai ter que se gastar estudando. Então é um trabalho duro realmente. Mas nós já sabíamos talvez não tanto, mas nós já sabíamos que quando os filhos nascessem, a nossa vida iria mudar pelo menos um pouquinho e a gente ia ter mais um pouquinho de trabalho. Então realmente, Deus está nos convidando para nos posicionar nesse sentido. Que ideias meus filhos estão captando? Com quais mensagens culturais eles estão dialogando? Quais são os pressupostos por trás de suas opiniões? Por que meu filho está agindo assim? Por que o meu filho está pensando isso? O que ele ouviu na escola? O que ele ouviu na rua? O que ele ouviu na boca do... Enfim, nunca é cedo demais para começar. E aí ela cita aqui uma situação que aconteceu. O filho de 8 anos de uma amiga minha perguntou aos pais, presta atenção, pessoas de outras religiões acreditam que estão certas sobre seus deuses e nós acreditamos que estamos certos sobre o nosso Deus. Como sabemos quem está realmente certo? No caso, seu filho pode estar se perguntando a mesma coisa. Você saberia responder? Então, queridos, essa é a verdade. Nós precisamos realmente nos posicionar para isso. E eu só queria finalizar com esse versículo aqui, tão verdadeiro para nós nesse tempo. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te.
Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 7. Amém? Eu quero orar com vocês. Vamos nos esticar aí um bocadinho. Vamos levantar, vamos orar. E logo após a gente faz uma pequena pausa. Poderoso é o teu nome, Senhor, em toda a terra. Deus, nós te damos graças, ó Pai, e queremos te pedir para que o Senhor não nos permita esquecer as palavras que o Senhor trouxe para nós nessa manhã de sábado. Deus, nós queremos nos posicionar de tal forma que nenhum dos nossos filhos entre naqueles índices que nós vimos ali. Senhor, nós queremos fazer o melhor para a nossa casa. Senhor, toma o coração de cada um desses pais que aqui está, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te clamar por uma resposta, por uma revelação, Senhor, por entendimento, Deus, por uma direção tão certeira, Pai, que nada vai nos impedir de enxergar o alvo. Deus, que não venhamos encontrar desculpas, que o sono não nos tire do foco, que os filmes, que as diversões, Pai, que o que quer que seja, não nos tire do foco, Deus. Esse tempo tão pontual que nós estamos vivendo, nós queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor venha nos direcionar, venha nos mostrar a tua vontade, venha colocar a tua palavra no nosso coração de uma maneira tão intensa e tão profunda, Pai, que não teremos outra saída senão fazermos aquilo que o Senhor já nos deixou escrito na tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, continua falando ao nosso coração nessa manhã, continua cuidando de cada um dos teus filhos ali, ó Deus, que eles possam ter boas amizades, ó Pai, que na escola eles venham ser um exemplo, Deus, de cristão, de conduta cristã, de conduta bíblica, sabendo, Senhor, de imediato que eles são pessoas vindas de Ti, Senhor. Nós já sabemos que eles são presentes, Pai. Fecha a nossa boca, Deus, para que todas as vezes que formos murmurar e todas as vezes que formos falar dos nossos filhos para alguém, dizendo, olha, o meu filho está assim, o meu filho só me dá dor de cabeça. Deus, que o Teu Espírito tranque a nossa boca nesse momento, para que o diabo não venha colher nenhuma dessas palavras para colocar, jogar na nossa cara no futuro e dizer, você disse que ele seria assim, foi você que falou. Espírito Santo, toma o nosso corpo, toma os nossos pensamentos, toma o tempo da nossa vida. Senhor, nós não sabemos quanto tempo viveremos com os nossos filhos, nós não sabemos de que maneira vamos influenciá-los, mas nós queremos agir e ser, Pai, como pessoas que realmente o Senhor nos fez compreender e que venhamos nos posicionar dessa maneira. Pai, existe o tempo da aljava, os nossos filhos estão guardados dentro da nossa casa, debaixo das nossas asas. Senhor, nos ajuda a ser pais que compreenderam o chamado, que compreenderam o propósito, que estão vivendo debaixo de uma revelação. Espírito Santo, nós clamamos por Ti nessa manhã, tudo para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor nessa manhã. Nós temos aí 10 minutos, 15 minutinhos para tomar uma água, trocar uma ideia com alguém, dar uma olhadinha no filho, ir à casa de banho e a gente já volta com a segunda palestra nessa manhã.